Introdução. A Bíblia Sagrada e o Alcorão são dois livros sagrados que têm uma grande influência na vida de muitas pessoas em todo o mundo. Ambos são considerados sagrados pelas suas respectivas religiões, o cristianismo e o islamismo. A Bíblia Sagrada é composta por vários livros escritos por diferentes autores ao longo de muitos séculos. Ela contém histórias, ensinamentos e profecias que são consideradas sagradas pelos cristãos. Histórias como a criação do mundo, o Êxodo, o nascimento de Jesus, a traição de Judas e a ressurreição são algumas das histórias mais conhecidas e importantes da Bíblia Sagrada. Além disso, os ensinamentos e profecias contidos na Bíblia Sagrada, como os 10 Mandamentos, a parábola do Filho Pródigo e as profecias do Apocalipse, são considerados sagrados e são considerados fontes de orientação e inspiração para muitos cristãos. Por outro lado, o Alcorão é considerado sagrado pelos muçulmanos e é composto por revelações divinas recebidas pelo profeta Maomé. Ele contém ensinamentos sobre a fé, a moralidade, as leis e a história do Islã. O Alcorão é composto de 114 suras ou capítulos e cada sura é dividida em versículos. Histórias como a criação do mundo, a história de Adão e Eva, a vida de Jesus e a vida do profeta Maomé são algumas das histórias mais importantes e conhecidas do Alcorão. Além disso, o Alcorão contém ensinamentos e leis importantes para os muçulmanos, como as 5 pilares do Islã, a proibição do álcool e as regras para a oração. Assim como na Bíblia Sagrada, o Alcorão também é considerado uma fonte de orientação e inspiração para muitos muçulmanos. Ele contém ensinamentos sobre a importância da fé em um Deus único, o monoteísmo, e sobre a importância da submissão a Deus. Também contém ensinamentos sobre a moralidade, como a importância da justiça e da bondade, e ensina sobre a importância de seguir as leis de Deus e do profeta Maomé. Em resumo, a Bíblia Sagrada e o Alcorão são dois livros sagrados que têm uma grande influência na vida de muitas pessoas em todo o mundo. Ambos contêm histórias, ensinamentos e profecias sagradas e são considerados fontes de orientação e inspiração para muitas pessoas. Enquanto a Bíblia Sagrada é considerada sagrada pelos cristãos, o Alcorão é considerado sagrado pelos muçulmanos. Comparação entre os dois livros. A Bíblia Sagrada e o Alcorão são dois livros sagrados que têm uma grande influência na vida de muitas pessoas em todo o mundo, mas eles também possuem algumas diferenças significativas. A Bíblia Sagrada é composta por vários livros escritos por diferentes autores e abrange vários gêneros literários, enquanto o Alcorão é considerado uma revelação divina direta e é escrito de forma mais poética e literária. Outra diferença é que a Bíblia Sagrada é dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, enquanto o Alcorão é uma única obra. Enquanto a Bíblia Sagrada tem um enfoque maior na Trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Alcorão enfatiza a unidade de Deus e a importância do monoteísmo. Além disso, a Bíblia Sagrada é tradicionalmente dividida em gêneros literários, incluindo histórias, poesia, sabedoria, profecias e cartas, enquanto o Alcorão é considerado um livro de poesia sagrada. A Bíblia Sagrada também contém uma variedade de estilos literários, como narração, poesia, sabedoria e profecia, enquanto o Alcorão é escrito principalmente em prosa poética. Em resumo, a Bíblia Sagrada e o Alcorão são dois livros sagrados que têm uma grande influência na vida de muitas pessoas em todo o mundo, mas possuem algumas diferenças significativas. Diferenças entre os livros. Ao ler a Bíblia Sagrada e o Alcorão, muitas pessoas sentem uma variedade de emoções e sensações. A Bíblia Sagrada, por exemplo, é uma fonte de conforto e esperança para muitos cristãos, pois contém histórias e ensinamentos que os ajudam a se conectar com uma força maior e a encontrar orientação na vida. Além disso, as profecias contidas na Bíblia Sagrada podem inspirar uma sensação de esperança e um senso de propósito para muitos cristãos. Por outro lado, o Alcorão é considerado uma fonte de paz e orientação para muitos muçulmanos. Ele contém ensinamentos sobre a importância da fé em um Deus único e sobre a importância da submissão a Deus, o que pode ajudar as pessoas a encontrar uma sensação de paz e orientação espiritual. Além disso, o Alcorão contém ensinamentos morais e éticos que podem inspirar uma sensação de justiça e bondade.
Além das emoções e sensações mencionadas, a leitura dos livros sagrados também pode inspirar uma sensação de conexão com a comunidade, pois muitas vezes são lidos e estudados em grupo, e isso pode ajudar a criar uma sensação de unidade e solidariedade entre as pessoas. A leitura dos livros sagrados também pode inspirar uma sensação de gratidão, pois eles contêm mensagens de esperança e orientação, e isso pode inspirar as pessoas a serem gratas por suas vidas e pelas bênçãos que recebem. Em resumo, a leitura da Bíblia Sagrada e do Alcorão pode inspirar uma variedade de emoções e sensações, como alegria, esperança, conforto, paz e orientação. A Bíblia Sagrada, com suas histórias e ensinamentos, pode ajudar os cristãos a se conectarem com uma força maior e a encontrar orientação na vida. Já o Alcorão, com seus ensinamentos sobre a fé e a moralidade, pode ajudar os muçulmanos a encontrar paz e orientação espiritual. Além disso, a leitura desses livros sagrados pode inspirar uma sensação de conexão com a comunidade, unidade e gratidão. Emoções e sensações ao ler os livros: alegria, esperança, conforto, paz e orientação. A leitura dos livros sagrados, como a Bíblia Sagrada e o Alcorão, pode ter um impacto positivo na vida das pessoas. Por exemplo, a Bíblia Sagrada pode ajudar as pessoas a encontrar consolo e esperança em momentos de dificuldade, e os ensinamentos contidos nela podem ajudar as pessoas a tomar decisões morais e éticas mais sábias. Além disso, as histórias e profecias contidas na Bíblia Sagrada podem inspirar uma sensação de propósito e esperança para o futuro. Da mesma forma, o Alcorão pode ajudar as pessoas a encontrar paz e orientação espiritual através de seus ensinamentos sobre a fé e a moralidade. Os ensinamentos contidos no Alcorão podem ajudar as pessoas a seguir as leis de Deus e a viver de acordo com os princípios morais e éticos do Islã. Além disso, a leitura dos livros sagrados pode ajudar as pessoas a se conectarem com a comunidade e a se sentirem mais solidárias uns com os outros. Isso é especialmente verdadeiro quando esses livros são lidos e estudados em grupo, pois isso pode ajudar a criar uma sensação de unidade e solidariedade entre as pessoas. Em resumo, a leitura dos livros sagrados, como a Bíblia Sagrada e o Alcorão, pode ter um impacto positivo na vida das pessoas, ajudando-as a encontrar consolo, esperança, paz, orientação e comunidade. Esses livros sagrados contêm ensinamentos valiosos e histórias inspiradoras que podem ajudar as pessoas a viverem uma vida melhor e mais significativa. Conclusão. Ao mesmo tempo que a leitura dos livros sagrados, como a Bíblia Sagrada e o Alcorão, pode ter um impacto positivo na vida das pessoas, pode também haver interpretações e usos errados desses livros. Algumas pessoas podem usar a Bíblia Sagrada ou o Alcorão para justificar a intolerância, o ódio ou a violência, o que é claramente contra os ensinamentos desses livros sagrados. Isso pode ocorrer quando as pessoas selecionam passagens fora de contexto ou interpretam-nas de maneira equivocada, o que leva a conclusões erradas sobre a mensagem dos livros sagrados. Outro problema é que algumas pessoas podem usar a Bíblia Sagrada ou o Alcorão para justificar a discriminação ou a opressão de grupos minoritários. Isso pode ocorrer quando as pessoas selecionam passagens de forma a apoiar suas próprias opiniões e crenças, em vez de procurar entender a mensagem completa dos livros sagrados. Além disso, a falta de educação e de estudo aprofundado dos livros sagrados pode levar a interpretações errôneas. A falta de contexto histórico e cultural pode levar a mal-entendidos e interpretações equivocadas, e isso pode levar à violência e opressão. Em resumo, a leitura dos livros sagrados, como a Bíblia Sagrada e o Alcorão, pode ter um impacto positivo na vida das pessoas, mas também pode ser usada de forma errada. É importante ter cuidado ao interpretar esses livros e entender a mensagem completa e o contexto histórico e cultural para evitar mal-entendidos e usos errados. Para evitar mal-entendidos e usos errados dos livros sagrados, como a Bíblia Sagrada e o Alcorão, é importante que as pessoas se eduquem e estudem esses livros de forma aprofundada. Isso inclui entender o contexto histórico e cultural em que os livros foram escritos, bem como o contexto das passagens específicas que estão sendo lidas ou estudadas. Além disso,
é importante ler e estudar esses livros de forma crítica e evitar a seleção de passagens fora de contexto ou interpretações equivocadas. É importante entender a mensagem completa dos livros sagrados e não selecionar passagens para apoiar suas próprias opiniões e crenças. Uma forma de evitar mal-entendidos e usos errados dos livros sagrados é ler e estudar esses livros em grupo, sob a orientação de líderes espirituais qualificados e educados. Isso pode ajudar a garantir que as pessoas estejam entendendo os livros sagrados de forma correta e evitando interpretações erradas ou usos indevidos. Em resumo, para evitar mal-entendidos e usos errados dos livros sagrados, como a Bíblia Sagrada e o Alcorão, é importante que as pessoas se eduquem e estudem esses livros de forma aprofundada. Isso inclui entender o contexto histórico e cultural, ler e estudar de forma crítica, e ler e estudar em grupo sob a orientação de líderes espirituais qualificados. A parte final deste paralelo entre a Bíblia Sagrada e o Alcorão é lembrar que, apesar das diferenças entre esses livros sagrados, ambos têm uma mensagem importante de amor, tolerância e compaixão. A Bíblia Sagrada e o Alcorão são ambos chamados de livros sagrados, e essa sagração vem de seus ensinamentos valiosos e histórias inspiradoras que podem ajudar as pessoas a viverem uma vida melhor e mais significativa. É importante lembrar que esses livros sagrados são destinados a inspirar e guiar as pessoas a serem melhores, e não a ser usados para justificar a intolerância ou a violência. A leitura dos livros sagrados deve ser feita com respeito e humildade, e deve ser uma fonte de orientação e inspiração para viver uma vida melhor e mais significativa. Além disso, é importante lembrar que a Bíblia Sagrada e o Alcorão são apenas duas entre muitas fontes de sabedoria e orientação espiritual disponíveis no mundo. Cada indivíduo tem o direito de escolher a fonte de orientação espiritual que mais se conecta com suas crenças e valores. O importante é que cada um esteja aberto a aprender e seguir a orientação que mais lhe fala, e que essa orientação seja usada para o bem e o progresso pessoal e coletivo. A Bíblia Sagrada e o Alcorão são dois livros sagrados que têm mensagens valiosas e histórias inspiradoras que podem ajudar as pessoas a viverem uma vida melhor e mais significativa. Ambos os livros contêm ensinamentos sobre amor, tolerância e compaixão, e são destinados a inspirar e guiar as pessoas a serem melhores. No entanto, é importante lembrar de ler e estudar esses livros de forma crítica e evitar interpretações erradas ou usos indevidos, e buscar orientação de líderes espirituais qualificados. É importante lembrar que a Bíblia Sagrada e o Alcorão são apenas duas entre muitas fontes de sabedoria e orientação espiritual disponíveis no mundo. Cada indivíduo tem o direito de escolher a fonte de orientação espiritual que mais se conecta com suas crenças e valores. O importante é que cada um esteja aberto a aprender e seguir a orientação que mais lhe fala, e que essa orientação seja usada para o bem e o progresso pessoal e coletivo. Além disso, é importante lembrar que a Bíblia Sagrada e o Alcorão são apenas uma forma de conectar-se com a fé e espiritualidade, e existem muitas outras formas de fazer isso. A oração, meditação, yoga, contemplação da natureza e muitos outros podem ser úteis para quem busca uma conexão espiritual mais profunda. O importante é encontrar o que funciona melhor para cada pessoa e seguir esse caminho com humildade e respeito. Bem, esse foi mais um vídeo de curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações e se gostou do vídeo deixa o seu like.